Neste vídeo vamos falar de adaptação. Vamos desconstruir o que é que isto é, porque as pessoas conhecem a palavra adaptar, não é? Muitas vezes utilizam-na, mas raramente se adaptam. É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, não é? Por isso vamos começar pela palavra em si. É um processo de integração. Por isso, algo está de uma maneira, nós temos que nos adaptar, por isso temos que integrar algo no que nós fazemos, não é? É um ajuste, não é? Uma adaptação é um ajuste a algo ou a alguém, não é? A um contexto, não é? E a adaptação é ficar apto, por isso, ficar melhor. Não é? Temos de ter atenção de que uma adaptação é algo que nós temos que mudar face ao que fazemos, não é? Se nós continuamos a fazer a mesma coisa, não é uma adaptação. Se eu estiver a fazer uma coisa que sinto que me faz sofrer, não me dá bom sono, me deixa com culpas, me deixa desajustado em relação às outras pessoas. A maioria das outras pessoas não concordam com o que eu penso, ou o que eu faço, ou o que eu digo. Nós ou nos adaptamos ou continuamos a sentir tudo isto, não é? Por isso, uma adaptação é uma mudança para nos sentirmos melhores, não é? O problema é que hoje em dia nós, em termos de adaptação, achamos que nos estamos a adaptar por causa dos outros, não é? Porque na parte relacional as pessoas aprenderam-se a adaptar. O género feminino aprendeu a adaptar-se nas relações. Por isso, muitas vezes, as relações são de má qualidade, as pessoas sofrem, as pessoas não são felizes, porque se adaptaram. Por isso, deixaram de ser elas próprias para passarem a ser quem as outras pessoas quiseram, não é? Isto é uma adaptação que a pessoa faz quase inconsciente, mas é uma adaptação, não é? Por isso, ora, a adaptação é uma mudança, mas com pressão, não é? Nós não é algo que nós temos que nos adaptar porque é algo que surgiu, não é? Por isso tem uma certa pressão. Ora, nós não lidamos bem com a pressão. Por isso, as pessoas que demoram a decidir, por isso têm que ter um tempo de decisão, não lidam muito com a pressão, porque obviamente apressa a decisão, não é? Por isso, geralmente, não decidem. Adiam ou recusam, não experimentam, dizem que não, e isto é mau. Hoje em dia já vemos muitas crianças a não experimentar determinadas coisas, por isso a não desenvolver a curiosidade, porque muitos pais, não os deixando adaptar, vão já dizendo, não comas isto que isso sabe mal, a mãe não gosta, o pai não quer, né? E as crianças hoje em dia estão menos curiosas, por isso menos testagem, né? Por isso elas próprias estão a aprender os gostos ou os comportamentos dos outros. Não estão a implementar os deles. Não se estão a adaptar. Não é? Ora, perante uma adaptação, o que é que a maioria das pessoas faz? Culpa alguém. Ou algo ao contexto. Não é? Quando há uma necessidade de adaptar, nós culpamos sempre a alguém. Não é? Em vez de o culpar alguém adia a decisão. Porque se nós estamos a culpar alguém, o problema não é nosso, nós não temos que decidir nada, não é? Por isso, perante a adaptação, a maioria das pessoas culpa, não é? A maioria das pessoas resiste, não é? A maioria das pessoas adia. Ora, isto é muito português, não é? O português há 25 anos que anda a adiar coisas, não é? Por isso é que há tanta corrupção, por isso é que são sempre os mesmos, por isso é que as coisas são sempre feitas da mesma maneira, por isso é que a justiça não funciona, por isso é que quem rouba ri-se na cara do povo, não é? Porque as pessoas acham que com o tempo algo vai melhorar. Algo que não depende delas. Tanto não depende delas que elas já nem vão votar, já se adaptaram. É assim, não é? Isto é uma adaptação, certo? Ora, perante uma adaptação, a maioria das pessoas também negam a necessidade de se adaptar. Não é? Não preciso. Não é? Eu aguento. Isto é muito típico das pessoas que não gostam de mudar nada, não é? Por isso, resistem. Nesta resistência, têm má saúde física ou mental, maus sonos, andam mais cansados, mais pressionados, pensam mais no mesmo, por isso estão a resistir, não é? Desafiam até para não se adaptar, não é? Eu nem pensar, não. Eu continuo a fazer o que se fazia sempre. As outras pessoas é que têm que mudar. Também há muita gente que aceita quase este desafio, não é? Depois, usam muito os grupos para se justificar, não? Porque eu, não é? Porque é que a maioria das pessoas não o faz, não é? Se a maioria não faz, porque é que eu hei de adaptar, não é? Usam os grupos para não
se adaptar. Ou podem decidir não se adaptar. Né? Ora, nós vimos isto no contexto da pandemia. Né? Andava a gente na rua, isto são coisas malucas, isto não existe, eu vou continuar a fazer a vida como eu fazia antes. Ora, aí está. Por isso é que a pandemia... Por isso é que um vírus virou uma pandemia, porque a maioria das pessoas resistiu. Certo? Ora, a adaptação tem vantagens. Vamos lá falar nelas também, não é? Ora, a vantagem de nos adaptar, ficamos ajustados. Não é? A vantagem de nos adaptar, aliviamos a pressão do nosso comportamento. Por isso, se nós nos adaptamos, deixamos de estar a resistir, ficamos mais leves, não é? Vemos o positivo da situação. Quando nós nos adaptamos, nós vemos o positivo. Quando estamos a resistir, só vemos o negativo. Não é? Por isso, ver o positivo é bom, certo? Depois de adaptados, integramos nas nossas rotinas. Passa a ser a nossa rotina. Né? Gerimos melhor o emocional, porque não estamos a culpar ninguém, a gerir culpas, a desafiar. Estamos emocionalmente muito mais estáveis. Né? E mudamos. Né? Mudar é bom. As pessoas é que aprendem que mudar torna-as piores do que são. Não é? Há pessoas que, desde que nascem até que morrem, não mudam. Não é? O género masculino tem mais esta facilidade, não é? De passar quase ao lado de todas as mudanças. Por isso é que há muitos adultos, homens, imaturos. Não é? Nem os estados de desenvolvimento normal fazem. Não é? 40 ou 50 anos parecem que atrás, 18 ou 19 anos, a tratar as pessoas como se o mundo fosse deles e tudo girasse à volta deles. Não é? A mulher tem mais capacidade de adaptação porque aprendeu muito mais cedo e na sua educação que adaptar-se é a melhor maneira de não sofrer. Por isso é que há muita gente aí a sofrer, não é? Porque não se adaptou. Não é? E há outras que se adaptam e sofrem, só que estão-se a adaptar ao negativo. Não é? Quando eu me adapto a algo, a um homem ou uma mulher, que depois não me faz bem, é uma adaptação, eu adaptei, mas a algo negativo. Por isso nós temos que nos adaptar a algo positivo. Não é? Há adaptações negativas, obviamente. Não é? Os vícios, não é? O álcool, a drogas, a farmacologia, o não dormir, a dependência das redes sociais, é uma adaptação negativa. Não é? Ora, vou-vos aqui fazer um comparativo entre a pandemia que nós passámos há pouco tempo e uma guerra que estamos a viver agora. Não é? Ora, ambas têm imprevisibilidade. Nós não contávamos nem com uma pandemia nem com esta guerra perto da Europa. Não é? Guerras sempre houveram, não é? Lá longe, não é? Nós vimos nas televisões. Esta aqui sente-se porque nós começamos a sentir no nosso contexto. Não é? Mas pandemia e guerra, o que é que têm em comum? Não é? Nós temos que mudar hábitos, temos que mudar os nossos comportamentos, não podemos continuar a pensar da mesma maneira, os nossos medos aumentam e temos que mudar. Não é? Isto é comum às duas coisas, não é? Por isso temos que nos adaptar. Ora, vou falar agora aqui de algo que atualmente nós sentimos e que temos que nos adaptar. A guerra, muito perto da Europa, ora, e nós estamos dependendo da energia da Rússia, tudo vai subir. Vai subir e não vai descer. Por isso, aqueles que estão a pensar isto é passageiro, esqueçam lá, não é? Aliás, em Portugal, se vocês analisarem nos últimos 10 anos, tudo que sobe, nada desce, não é? Sobe para ver o grau de tolerância, não é? Se houver uma revolução, desce. Se não houver revolução, tá bom, não mexe, como se diz na tropa, não é? Por isso, as coisas vão subir, não vão descer. Por isso, ou nos adaptamos ou vamos sofrer, não é? Por isso, que adaptação é que nós temos que fazer a este particular da subida de preços? Consumir menos, não é? Obviamente, não é? Evitar desperdício, não é? E isto tudo para criar previsibilidade, não é? Nós, neste momento, temos que ver que se nós vamos ao supermercado e tudo sobe, os nossos ordenados não sobem, nós ou comemos menos, não é? Ou vamos nos endividar, não é? Ou não comemos. Por isso, dentro dessas situações todas, qual é o ajuste positivo? Diminuir o consumo, não é? Em vez de comer 5 bifes, como 3 bifes. Em vez de comer 2 bifes, como 1 bife. Não é? Em vez de comer coisas mais caras, como coisas mais baratas. Não é? Quando os preços sobem, nós temos que nos adaptar, sob pena de sofrer. Endividando-nos, ficando com dívidas, não tendo, não é? Não fazendo, por isso, que também é um ajuste, uma adaptação. Se eu tenho por hábito todos os domingos ir almoçar fora, se deixar de ir almoçar fora todos os domingos, é uma adaptação que eu tenho que fazer. Estou contrariado, não é? Por isso, temos que ter atenção de que com a subida de preços, e é generalizada, água, luz, gás, combustíveis, comidas,
tudo vai subir. O nosso ordenado não sobe. Por isso, ou nos adaptamos ou vamos sofrer. E tudo isto, obviamente, vai dar problemas físicos e problemas emocionais, não é? Mentais. As pessoas vão ficar desajustadas, as depressões vão aumentar, as ansiedades já andam em picos desde a pandemia, não é? Por isso, temos que nos adaptar. Por isso, quem resiste à mudança e à adaptação fica desajustado, não é? Por isso, o que é necessário aqui é... Há um lema na natureza, porque, ora, aí está a educação, não é? Que diz, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é? Nós aprendemos isto na escola, não é? Mas isto não é a realidade. Tudo se cria, muito se perde e temos que nos transformar. Porque as guerras e as pandemias são criadas pelo homem, tudo se perde porque são milhões que são gastos e roubados e nós é que temos que pagar isto tudo e ou nos transformamos, neste caso, adaptamos-nos ou sofremos. Não é? Anda aí muita gente a sofrer, ainda no típico português, isto vai passar, não é? E depois, obviamente, nós vamos apanhar estas pessoas já quando estão mal, muito mal, não é? Só há alguns tipos de pessoas que resistem sempre à mudança, não é? Quem são estas pessoas? As pessoas que eu chamo 8 ou 80, não é? Por isso são binómios, ou é isto, não é? As pessoas extremistas, não é? Que têm pensamentos muito radicais, os imbecis, não é? E as pessoas suicidas. Estes são um grupo de pessoas que resistem à mudança. Por isso, se vocês não estão neste grupo de pessoas, adaptem-se, porque vão sentir-se melhor.